A criatividade do reino de Deus é um tema empolgante que vamos abordar hoje na nossa conferência Venha o Teu Reino. Vamos explorar como a criatividade divina se manifesta em nosso mundo, inspirando-nos a pensar fora da caixa e buscar soluções inovadoras para os desafios da vida. Prepare-se para ser inspirado e encorajado a abraçar a criatividade do reino de Deus em sua jornada. Paz seja convosco. Nós estamos na nossa Semana Bíblica Teológica. Quantas coisas você viu de bom nesses dias? Nós tivemos lives, podcasts e hoje fecharemos falando sobre a criatividade no reino de Deus. Essa palavra está muito ligada a cada um de nós. A Igreja de Cristo é a expressão do reino de Deus nessa terra. Quando nós olhamos para Cristo, vemos Ele como o nosso Rei, o nosso Senhor. E é isso que Ele quer que nós implantemos nessa terra. A principal missão da igreja é trazer o reino de Deus perante a cada um de nós. E nós, eu, você, os educadores, alunos, a Igreja de Cristo, ela é a expressão do reino de Deus nessa terra. Nós somos o reino de Deus. Eu quero hoje tratar com vocês uma palavra muito importante. Lá no início de tudo, a origem, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 26 e 27. E ela diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 26, após ter criado todas as coisas, ele vai no versículo 6 falar da criação do homem. E ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando nós falamos dessa imagem e semelhança, nós vemos a primeira atitude criativa de Deus em relação ao ser humano. Durante 5 dias, ele veio criando todo o universo. Mas no 6º dia, ele tirou para criar essa humanidade, cada um de nós. E que ser extraordinário sou eu e você. Nós, a criação de Deus, fomos criados para ser imagem e semelhança. Quando nós falamos de imagem, até eu peguei a concordância de Strong, que diz o seguinte, que imagem é tselen no hebraico, e que significa a representação material ou mental da forma externa de uma pessoa ou algo. O espelho. O espelho, ele mostra essa imagem. Como imagem de Deus, eu sou uma figura que o representa. É isso que a imagem quer significar. Essa imagem que traz consigo aquilo que Deus é. Foi assim que nós somos criados, para ser pessoas criativas como Deus, que vem criando todo o universo e especialmente criou eu e você. Como semelhança, nós temos na linguagem portuguesa, no dicionário português, a significação de relação entre seres, analogia. E para nós aqui, isso vai ficar muito mais forte para dizer o seguinte: semelhança de Deus é o Espírito de Deus e o seu caráter sendo aplicado na nossa natureza. É aquilo que está lá no seu interior, aquilo que está lá dentro de nós. Não simplesmente o que está externo, como a imagem que vai mostrar um testemunho, mas uma semelhança que vai mostrar como somos, quem somos, o que podemos fazer. Como Deus, eu e você podemos criar. Essa palavra excelente, criar. Criar também se remete
há uma outra palavra que é o que nós vamos tratar aqui hoje, muito forte. Ela é o sufixo da palavra criatividade. A palavra criatividade está na ação de criar alguma coisa. Nessa ação, nós temos aí embutido algumas coisas excelentes. Primeiro, como nós já dissemos, a imagem, o externo, criando o nosso externo, criando aquilo que nós vamos, que as pessoas vão ver através de nós. Semelhança, aquilo que temos interiormente, o que nos impulsiona, o que nos faz crescer, o que traz para a gente a intuição, o que nos vai gerar essa semelhança com aquilo que vem de Deus. Mas eu quero ligar essa palavra criatividade também a mais outras duas palavras, DNA e essência. O DNA nosso é de Deus. E como naquele dia, pela palavra dele, ele veio criando as coisas, é o que nós vamos falar hoje na área da educação. Nessa semana bíblico-teológica, ouvimos tantas palavras falando sobre a educação cristã. E aí nós podemos referenciar na palavra criatividade a nossa essência e o nosso DNA. DNA é aquilo que está dentro de nós, nas nossas células, aquilo que nos distingue de uma pessoa ou outra. Como professores, educadores, mas também como alunos, estudantes da palavra de Deus, a gente compreender que nós temos a essência e o DNA criativos, vindo do próprio Deus sobre a nossa vida. Venha o teu reino. Esse é o nosso tema, mas também é a nossa missão. E por não dizer, essa é a nossa criação, o reino de Deus. Venha o teu reino. É muito mais do que a gente imagina, uma missão que foi dada ao missionário, àquele evangelista, mas também está dentro do nosso DNA educativo. Criatividade, além da palavra baran, no hebraico, nós temos uma outra palavra já no português. Criatividade está ligado a gerar algo novo. Se para os teólogos a palavra baran só pertence a Deus que cria, e até tem um ditado, não é mesmo? Um ditado que nada se cria, tudo se copia. Aí, hoje em dia a gente fala isso, né? Hoje em dia nós temos esse ditado. Nós queremos dizer muito mais do que isso. Que a palavra criatividade, ligada ao criar, está no gerar algo novo. Professor, gerando algo novo na mente do aluno, algo novo dentro da sala de aula, o aluno gerando algo novo na sua vida, e nós todos cristãos, servos de Deus, gerando esse reino que está acima de todos os reinos, o reino de Deus. Gerar algo novo. A criatividade no reino de Deus, eu quero hoje tratar de dois parâmetros dela, que a gente poderia dizer de duas facetas dessa criatividade. Como ser criativo nesse tempo? Aí eu vou falar de duas coisas. A necessidade de inspirações divinas e de influência que são necessários para que a criatividade possa sair de dentro de nós. Gerar algo. E eu quero tomar como exemplo uma passagem bíblica, aonde nós vamos ver em Daniel, no capítulo 1. E o versículo 1 de Daniel diz o seguinte: no ano terceiro do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós vemos aí, né, o povo de Deus saindo da sua terra, Jerusalém, para a terra da Babilônia. O que Nabucodonosor queria com isso? Retirar a essência daquele povo,
Por que ele desloca esse povo todo de Jerusalém e leva até a Babilônia? Para que esse povo pudesse estar esquecendo a sua história, esquecendo o seu DNA, esquecendo de onde eles vieram. Mas, na escolha ali dos melhores, o rei Nabucodonosor pediu aos seus servos que pudessem estar procurando os melhores jovens da nação de Israel. E ali, aqueles jovens não poderiam ter defeitos, deveriam ter boa aparência, sabedoria, conhecimento nas ciências e entendimento no conhecimento. E além disso, que eles tivessem também habilidades para estar ali assistindo ao rei. Isso tudo foi colocado para ter um padrão. Ali foi escolhido os melhores da nação de Israel, para que eles pudessem estar junto do rei. Ao trazer aqueles jovens ali, eles queriam mudar a essência deles, para que eles pudessem aprender a cultura dos caldeus, a cultura de Babel, cultura da Babilônia, para ali começar a ser gerada uma nova cultura no meio deles. Mas ali, dentre eles, tinha um jovem chamado Daniel, como você sabe muito bem da história. No versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Em outras palavras, Daniel queria dizer: não mudarei a minha essência, não mudarei o meu DNA, não farei outras coisas, outras atividades, não criarei outro Deus para mim. Falando assim, Daniel, no versículo 19 do capítulo 1 ainda, né? Daniel propõe a não se contaminar com nada daquele reino. E ali aqueles jovens não comeram, não beberam, não estiveram ali se contaminando com os alimentos do rei da Babilônia. E ao passar de alguns dias, eles foram perante ao rei novamente e eles estavam mais gordos. É impressionante, né? Interessante que eles passaram a comer só legumes, frutas, só o que vinha, né, da terra, só o que era natural ali. E eles começaram a comer só daquilo. E é engraçado que a única passagem que nós vemos, ou a única ocasião que nós vemos falar que comendo legumes a gente fica gordo, né? Muito interessante. Mas foi assim com Sadraque, Mesaque, Abidnego e o Daniel. Depois desses dias, com essa dieta, a dieta do cristão, ele estava mais gordo. E se apresentaram perante o rei. E o rei, no versículo 20, diz que em toda matéria de sabedoria e discernimento, aqueles jovens foram experimentados e o rei lhes perguntava, e não se achou entre eles pessoas que tivessem tanta qualidade, tanta sabedoria, discernimento. Eles eram 10 vezes mais cultos, doutos do que os outros. O que eu quero trazer para você com isso hoje? Qual é a reflexão que nós devemos ter dentro dessa passagem bíblica? É que nós também estamos na Babilônia. Quem é a Babilônia? A Babilônia é a cultura de Babel nesse mundo. Essa terra ainda não é o nosso lugar. Esse reino não é o nosso reino ainda. Mas o reino de Deus já está dentro de nós. Bata no peito e fale assim, bem forte. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Mas ao passar do tempo, por onde andamos, trabalhamos, aonde vivemos, ainda não é o lugar nosso ainda.
Então eu quero aqui fazer um contraposto entre a cultura de Babel e a cultura do reino. A cultura de Babel é aquela expressada em Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e 5, que fala da mulher que está vestida de púrpura vermelha adornada de ouro, a mãe das prostitutas, que é a Babilônia. Para essa cidade, Deus está destinando a ira, a destruição, como diz Salmo 137, verso 8. Porque os seus pecados estão se acumulando, como diz Apocalipse, capítulo 18, versículo 5. Mas ela um dia cairá. E toda a humanidade dirá: caiu a grande Babilônia, que faz todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Caiu a Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Quem é a Babilônia? É a cultura de Babel, cultura do mundo. A cultura do mundo hoje, ela expressa tantas coisas, há tantas formas de se educar. E como está esse mundo? O mundo hoje está em queda, o mundo está em guerras, o mundo está em destruição, principalmente da destruição de valores. A educação de Babel, a educação mundana, ela distorce o DNA que está dentro de nós. Lá, com Sadraque, Mesaque e Abidnego e o próprio Daniel, eles impunham que tinham que beber do vinho e comer das suas iguarias. Mas Daniel propõe no seu coração, e a palavra de Deus diz que Deus, na sua cultura, na cultura do seu reino, ele levanta e dá para aqueles jovens, no versículo 17 do capítulo 1 de Daniel, dá a eles conhecimento, inteligência em todas as letras, concede sabedoria e, além de tudo, dá a Daniel um entendimento em toda a visão e sonhos. O que eu chamo de inspiração divina. Falar de criatividade para nós da educação e falar também dessa criatividade aplicada ao reino de Deus é buscar no mais profundo da onde vem essa criatividade. Vamos aprender como Daniel? 4 coisas vemos aqui na expressão de Daniel e que eu aconselho a você a também aplicar na sua vida. A primeira coisa, alimentação. De que estamos alimentando? A segunda, conhecimento de Deus, conhecer ao Senhor. Terceira, a inteligência nas letras. Adquirir a inteligência daqueles ou daquilo que eles estão nos ensinando nas escolas, estão ensinando também através de cursos. E o quarto ponto, o entendimento de visão e sonhos. Dessas 4 coisas eu começo com a alimentação. Se você observar na imagem que estamos gerando aí para você, essa criança ali está alimentando do quê? Ela se alimenta da imaginação. Aonde está a sua cabeça e o que você está alimentando a sua mente? Para ser criativo dentro desse reino, criar, gerar algo novo dentro de uma sala de aula, ou dentro da nossa vida em particular, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa vida cotidiana. O que nós estamos alimentando a nossa imaginação? Se pensarmos bem e procurarmos dentro da palavra, há uma palavra muito forte em Provérbios capítulo 23, versículo 7, ou verso 7, a parte A diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Às vezes você, quero trazer uma palavra aqui, a você educador aí. Às vezes você olha para o seu lado direito, lado esquerdo, e vê a dificuldade, às vezes, de uma sala de aula, a dificuldade, às vezes, de se capacitar, a dificuldade financeira.
Você vê tantas coisas que às vezes traz a sua imaginação de que você não vai conseguir. E às vezes você imagina, eu não posso, eu não consigo. Mas para ser criativo, eu tenho que quebrar paradigmas. Eu tenho que ir além. Eu tenho que estar num nível acima. E esse nível começa com o que eu imagino de mim mesmo, o que eu imagino, o que eu pretendo fazer. Então, imaginar faz parte desse movimento criativo para o reino de Deus. O que você coloca na sua mente quando vai dar uma aula? O que você coloca na sua mente quando você chega diante da sua classe, lá na sua escola bíblica, ou no ITQ, ou na MQTI? E você, aluno, que está sentado numa sala de aula estudando em uma dessas instituições, o que você pensa? O que você está imaginando em ser? O que você quer ser? A imaginação, ela vai te levar aonde você quer chegar. Mas depende daquilo que você está imaginando, pensando. Inspirar-se em Deus é pensar e imaginar aquilo que Ele pode fazer através de mim. O segundo ponto que Daniel nos ensina, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, é que a mente de Cristo, ela vai nos trazer o conhecimento do verdadeiro Deus. Qual é a força do conhecimento de Deus? Nesse segundo ponto aí, o conhecimento de Deus me levará a ser criativo, porque Deus é criativo. E quem é esse Deus? Deus é aquele que gera em nós sempre algo novo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O apóstolo, ele traz essa pergunta para nós. Quem pode conhecer a mente de Deus? Quem pode? Só aquele que tem a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo para nós? A mente de Cristo está em volta do seu evangelho, da sua palavra. A mente de Cristo está em volta naquilo que se deve pensar, que é trazido pela fé. É muito importante isso. Um professor, dentro de sala de aula, ele trabalha com a fé. Ele trabalha com princípios também. Porque os princípios vão me levar a conhecer o verdadeiro Deus, e esses princípios passam pela vida de Cristo em nós. Eu quero ser criativo. Quantas atitudes Deus teve de criatividade no Antigo Testamento? As atitudes criativas de Cristo, imagine só, chegando em Jerusalém, os templos fechados para o povão. O que Cristo faz? Vamos para os montes. Vamos estudar debaixo das árvores. Quais são os recursos que eu tenho ali? E ele usou todos os recursos que poderia. E você hoje? Quais os recursos você pode usar, criativos? Tenha a mente de Cristo. Inove. Crie. Gere coisas. Aquilo que está dentro de você, deixa sair para fora. O seu DNA chama para a criação. O seu DNA chama para ser uma pessoa criativa em Deus. Nós não paramos nas dificuldades, nem nas circunstâncias. O terceiro ponto, Daniel, ele se especializou na inteligência das letras. Falar em letra, eu quero falar dos estudos diários que um professor precisa ter. Como eu vou gerar criatividade em mim? Gerando também conhecimento e inteligência daquilo que está proposto ao meu redor. Volto a citar Cristo. Se eu não posso entrar no templo, eu fico perto das árvores e vou usar a estratégia que eu tenho ali. Estratégias, métodos, inteligência das letras, estudos, conhecimento, cursos.
Quantos cursos foram gerados, principalmente nessa pandemia, e cursos gratuitos, que você e eu só precisamos de força de vontade. Ai, mas eu não tenho tempo. Se você não for criativo até mesmo no trabalhar do seu tempo, na organização do seu tempo, você nunca será uma pessoa inteligente das letras. Eu preciso ter a unção do Espírito? Preciso. Eu preciso de orar? Preciso. É esse o quarto ponto que eu vou tratar com você. Mas eu também preciso de ler. Eu preciso de estudar. Principalmente a Bíblia. De diversas formas. Porque hoje nós temos Bíblias de tudo quanto é jeito. Não é? Então, a inteligência das letras é muito importante. E eu destaco aqui duas coisas importantes para eu e você como professor e você aluno aí entender. Há um novo tempo de aprendizagem. Há novos métodos. E hoje nós temos as metodologias ativas, como gamificações. Gamificações nada mais é palavra ligada a game, a jogos. Ah, nós vamos jogar dentro da sala de aula, nós vamos... Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Mas se for necessário também, jogue. Né? Eu costumo trabalhar com meus alunos o passe e repassa, dentro para aprender um pouco mais sobre escatologia, perguntas sobre escatologia, perguntas sobre aconselhamento familiar, para as pessoas aprenderem um determinado capítulo. Perguntas e respostas. Isso é gamificação. Né? Sala invertida, o aluno estuda em casa e a gente vai passar dentro da sala de aula todo aquele conteúdo já tão espesso. O aluno já estudou ele, já chega mais tranquilo dentro da sala de aula e vamos na discussão aqui de como será. Storytelling, contador de história, o maior contador de história, o mais criativo, se chama Jesus, não é? Quantas parábolas ele contou? Quantas situações ele especificou, trazendo essa criatividade para o reino? Essas tecnologias também é o segundo ponto. Eu tenho metodologias ativas, os métodos ativos, onde o aluno ele se torna ali participante do ensino. E quantas coisas podemos fazer? Ao longo do tempo nós temos feito lives, estudos, cursos, tanto no DBQ, como no ITQ, como na MQTI. Até chamo você a participar de alguns deles. E aí, nós temos visto essas metodologias ativas sendo aplicadas e ensinadas. Porque nós precisamos aprender. Inteligência das letras. Outra situação são as tecnologias, as inovações que temos. Dentre elas, olha que imagem interessante aí. A inteligência artificial. Ela estudando os livros, não é? É como se fosse, hoje a gente pegar, né? Se a gente notar aqueles filmes antigos que a gente assistia, né? E os robôs, né? A primeira inteligência citada em filmes, aquele filme Eu, o Robô, né? E ela está sendo colocada em prática hoje. Um robô com uma inteligência humana aperfeiçoada. E nessa imagem você pode ver aí, ó, esse robô lendo. Hoje nós estamos no tempo da inteligência artificial. É um ponto chave para você que é criativo aí. Aí eu faço um paralelo seguinte. A inteligência artificial vai substituir a inteligência humana? Será? Eu não digo que vai, mas vai influenciar muito. Mas eu quero te falar para vocês de uma outra inteligência muito importante, a inteligência espiritual. Essa daí está na sua essência. E volto a dizer, no seu DNA, lembra lá? Do início da nossa palestra, da nossa live aqui? A criatividade. A criatividade, nenhum robô pode suplantar o ser humano. Por quê? Porque nós temos a essência de Deus. Isso aí não tem como substituir. Essa essência.
Os países que mais confiam hoje na inteligência artificial, o Brasil está em quarto. 56% das pessoas que têm esse contato com a inteligência artificial confiam nela. Não é? E um outro contraposto que eu quero fazer é que a inteligência artificial vai tirar a criatividade de muitas pessoas. Aí o cuidado que devemos ter com isso, não é? Nada substitui o quarto ponto que Daniel nos ensina, das inspirações divinas. O quarto ponto é o entendimento dos sonhos. Olha o que diz, vou repetir para você, olha o que diz Daniel capítulo 1, versículo 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em visão e sonhos. A inteligência artificial não pode e não vai substituir uma coisa que está dentro de nós. O Senhor, o reino de Deus dentro de nós. Se você vê, Deus usou no passado grandes homens para fazer o seu propósito se cumprir. E vai usar você também. Vai usar a mim, a todos nós. A educação quadrangular, os nossos professores, os nossos diretores, a gestão, os nossos superintendentes, o nosso presidente. Todos estão sendo usados por Deus através do entendimento daquilo que Deus dá. Entendimento de visão, o que eu vou fazer adiante, o que eu estou vendo, e sonhos está lá dentro, aquilo que eu quero chegar, aonde eu pretendo chegar. No passado, Deus usou para fazer no tabernáculo 2 homens, Bezaleel e Aiolabe, os filhos de Uri, e eles construíram todo o tabernáculo. No Êxodo capítulo 35, nos versículos 30 a 35, mostra esses homens. E o que a Bíblia diz? Que o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artífice. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, prata e cobre. Aqueles homens, eles sabiam as letras, mas sobre eles entrou o Espírito de Deus. Qual é a diferença entre a inteligência artificial, a inteligência humana e a inteligência espiritual? A inteligência espiritual está ligada a Deus. E esta é o que você deve procurar para ser uma pessoa criativa em Deus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 4, diz que a palavra dele não estava limitada a somente o que ele conhecia humanamente. Porque ele conhecia muito. E você também deve conhecer muito. Mas constituía em demonstração do poder do Espírito. Criatividade no reino de Deus está ligada ao que está me inspirando. E eu quero chamar a sua atenção do seguinte, e quero fazer uma dinâmica com você para nós terminarmos essa live desse momento. Eu tenho nas mãos aqui um balão, e esse balão me remete a uma palavra muito interessante. O que me inspira? O que me faz ser uma pessoa criativa? É aquilo que está dentro de mim e está ligado a uma palavra chamada entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela é uma palavra grega que está ligada a o sufixo in. E também está ligado à palavra theos. Então, ento é in. E theos, entusiasmo, é theos. Literalmente, o que está dentro de mim é algo espiritual. Aí eu chamo você a esse balão aqui. O balão, ele só pode ser cheio de vento para crescer. E neste momento, nós devemos ser como Adão, que estava ali, um boneco de barro,
que não andava, não falava, não tinha vida. Mas Deus soprou sobre ele, o entusiasmou, seria a palavra certa, e o inspirou. O que tinha dentro do Adão? Dentro do Adão tinha o próprio Deus. E dali por diante, o que o Adão faz? Ele se levanta como alma vivente e começa a andar sobre a terra. Deus manda fazer tantas coisas, a dar nome aos animais, a lavrar a terra. E nós chegamos até aqui. É uma pena que, ao longo do tempo, Adão trocou a inspiração de Deus pelaquilo que a serpente deu a ele e a Eva. O bem e o mal que a serpente deu para eles entender, e ali ele se esvaziou de Deus. Nesse momento, eu chamo você a se encher de Deus, para que as coisas que você fizer por diante, não simplesmente dar nome aos bichos, aos animais ali, ou às plantas, mas dar nome àquilo que Deus vai gerar através da sua vida. Ser cheio de Deus é o necessário para a minha vida e para a sua vida. Finalizo dizendo que o poder da criatividade está em trazer o reino de Deus a este mundo. E há uma ordem específica para nós de trazer o reino de Deus sobre essa terra. Registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, faça, crie, seja criativo no que fizer. Dentro de uma sala de aula, dentro do seu lar, dentro da sua igreja, para essa igreja maravilhosa, que é a igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja que está trazendo o reino de Deus sobre esta terra. Criatividade no reino de Deus. Fala da inspiração e influência que eu e você devemos ter nesse tempo. O reino de Deus está vindo sobre nós. E esse reino tem que ser levado a outras pessoas. E como Deus fará isso? Usando a sua criatividade. Que Deus te abençoe grandemente e que nós juntos possamos trazer este reino aonde estivermos. Numa sala de aula, na nossa igreja, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. E dizendo sobre toda a terra, que venha o teu reino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, paz seja convosco. Chegamos ao último dia de conferência online Venha o Teu Reino e eu tenho certeza que a sua vida foi profundamente impactada pelo poder transformador da Palavra de Deus. Assim como disse o nosso querido pastor José Horta, vamos pensar fora da caixa e buscar soluções inovadoras para soluções dos problemas do dia a dia. A Igreja de Cristo é a expressão do reino de Deus nesta terra. Você é responsável por isso. Tome posse desta palavra e se encha do Espírito Santo. Eu sei que você foi renovado, inspirado e encorajado através de cada palavra, mensagem, podcasts entregues pelos pastores da SEEC nesses dias. Lembrando que todos os nossos vídeos estão disponíveis no canal do YouTube para que você possa compartilhar e assistir novamente sempre que você desejar. Se você deseja se aprofundar ainda mais sobre a Palavra de Deus, basta entrar nesse grupo de WhatsApp aqui e se inscrever para receber toda a grade de cursos da Secretaria de Educação e Cultura. Quer receber um devocional diário para edificar a sua vida? Então faça parte do nosso grupo de WhatsApp.
Aponte o seu celular para este QR Code e entre agora mesmo. Agradecemos a sua companhia nessa jornada maravilhosa de crescimento espiritual e aprendizado. Que Deus o abençoe!